Noite, tudo bem com todo mundo? Esperando aí o pessoal entrar. Hoje a gente vai fazer uma live com uma pessoa que eu tenho muito prazer de estar fazendo. É a arquiteta Tainá de Paula. Ela é arquiteta, urbanista, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é representante do Brasil no Fórum Mundial de 2030, né, da Programação das Nações Unidas. Quer dizer, ela é super qualificada, é um prazer ter ela aqui com a gente. E a gente vai falar sobre assim, né, esses desafios das comunidades sustentáveis na luta, né, do coronavírus. Eu vou esperar ela entrar um pouquinho. Realmente para mim é uma honra, né? A gente vou chamar ela aqui. É uma honra muito grande. A gente não pode pensar em arquitetura sustentável sem falar na parte social, né? E uma coisa que é uma preocupação muito grande agora, como as comunidades vão, né, vão reagir, vão lutar contra esse vírus. A gente sabe que é muito fácil para a gente falar fica em casa, mas se a gente não tem uma estrutura de casa, né, importante, aí a gente fica mais complicado, né? Tudo fica mais complicado se não tiver ventilação, se não tiver iluminação. Pois eu tô esperando ela entrar. Tem meio Muito que bom. travando, mas assim, vamos nessa, porque a gente sabe que o Instagram tá colapsado, todo mundo fazendo live. E aí, No começo eu Juliana, tava meio obrigada demais. na live, mas eu acho que é uma maneira da gente se conectar, né? Já que a gente tá, Claro, né, isolado em casa, tô achando ótimo, na verdade. claro, super importante o momento de conexão que a gente faz, principalmente na nossa categoria, porque eu acho que nunca foi tão atual e tão importante o arquiteto e urbanista se posicionar e se colocar com suas ideias, com as suas práticas. Eu acho que todos os escritórios deveriam mostrar os seus projetos em relação à reutilização da água, às nossas técnicas sustentáveis, como é que a gente faz um outro caminho possível na arquitetura, um outro caminho possível na cidade. Então, assim, por mais que seja um momento adverso, né, e muito difícil, a gente vai enfrentar ali períodos difíceis de perdas das pessoas próximas, vai ser muito triste esse próximo ciclo do Brasil. É uma oportunidade que a nossa categoria tem de se mostrar não só próxima, aproximada com os problemas da sociedade de fato, né? Tem uma pesquisa que eu sempre gosto de citar, que é o censo de 2012 do CAU-BR, que fala que o arquiteto urbanista só é contratado apenas por 15% da sociedade. A gente precisa trabalhar para os 85% desesperadamente. Então, acho que vem aí, numa importante hora, essa discussão, essa conversa, acho que vai ser ótimo. Obrigada demais pelo convite, viu, Ju? Não, obrigada a você por aceitar, fiquei muito feliz. Que a gente estava falando que a gente aqui fala de arquitetura sustentável, mas não existe arquitetura sustentável se a arquitetura não for social também, né? Na verdade, a arquitetura, por si só, ela deveria ser sustentável, deveria ser social, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Que funciona. Então, eu apresentei você assim, um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho para quem veio do Sustentar, que quem está veio de você te conhece. Muita gente te conhece, né? Mas assim, para quem por acaso não conhece. Lógico. Bom, hoje eu estou, né, na presidência aqui do IABRJ, sou uma das presidentes aqui, a gente tem uma presidência compartilhada. Sou do Rio de Janeiro, para quem sustentar, que é um perfil nacional, né, internacional. Mas eu sou carioca, estou fora tem pouco mesmo, mas eu sou carioca. Ai, que maravilha! Você tem sotaque meio mineiro, hein, Juliana? Eu? Imagina! É que o sotaque vai mudando. Assim, vai misturando, né? Claro, claro. Eu sou da FRJ,
Legal, legal. Eu também, quer dizer, fiz a pós lá, né? Fiz mestrado no ProURB, mas fiz minha graduação na UF, sou da Universidade Federal Fluminense, e desde a graduação eu sempre atuei, sempre trabalhei com direito à cidade, direito à moradia. Fui bolsista de iniciativas sobre urbanização de favelas, depois estagiei muito em escritórios nesse sentido, e desde muito tempo, né, desde muito cedo, mesmo quando a gente fala, vamos colocar assim, nos anos 2000, onde a gente engatinhava com o debate de sustentabilidade, que vem em ondas, né, no mercado, principalmente de arquitetura e urbanismo, a gente precisava muito entender e criar soluções que permitissem o barateamento, por exemplo, do custo da moradia através de reuso, através de iluminações mais eficientes, a partir de toda uma dinâmica de racionalização da construção. Então, são temas que a gente, setores tendem a gourmetizar, né, a colocar quase que inacessível para o cidadão comum, mas que, na verdade, todo mundo que trabalha com assistência técnica, com urbanização de favelas, sempre se debruçou. Como é que a gente pensa formas sustentáveis e sustentadas para qualquer cidadão, mesmo os cidadãos em vulnerabilidade social, conseguirem tocar aquela habitação, tocar aquela moradia, tocar aquele espaço urbano de forma eficiente, de forma sustentada, de forma eficaz, de um ponto de vista mais global. De forma mais próxima, vamos dizer assim. Eu atuei com urbanização de favelas e direito à moradia, habitação de interesse social na Prefeitura de Nova Iguaçu, e hoje eu tenho um escritório que trabalha basicamente com projetos com prefeituras e poder público na atuação, com atuação nessa área. É claro que a gente teve um fluxo muito grande de pensar moradia, produzir moradia, na época do Minha Casa Minha Vida. Esse ciclo do Minha Casa Minha Vida, eu avalio, Juliana, que a gente abandonou algumas oportunidades, né, no que se refere à sustentabilidade. A gente construiu uma... Eu digo a gente, mas a gente sabe que não foi muito a gente que construiu, né? Nós, arquitetos e urbanistas. Não, tinha muita coisa que era deficiente até nas coisas mínimas, né? Mínimas de qualidade, né? A sustentabilidade já é muito... Teve muitos que tiveram muitos problemas de qualidade, né? Mínimas. Né? Mínimas. E as ações, no que se refere à responsabilidade, foram muito acanhadas, para não dizer nada mais deselegante, né? A gente tem aí, no máximo, torneiras e bacias sanitárias com controle de água. A gente tem água de reuso em alguns conjuntos, não em todos, né? E só a partir do Minha Casa Minha Vida 2, o Minha Casa Minha Vida 1 não teve essa preocupação. Enfim, uma série de critérios que poderiam ser melhor implementados e não foram. Mais recentemente ainda, queria trocar uma bola aqui com você, em 2019 eu passei a integrar o Fórum de Acompanhamento da ONU para as Nações Africanas. Tanto no Fórum de Gênero, super importante isso. Tanto no Fórum de Gênero quanto para o Fórum de Desenvolvimento das Cidades. O que acontece? O Brasil está muito atrasado na agenda. A gente vai chegar em 2030 e vai dizer para a ONU assim: ONU, desculpa, não deu, vou ter que voltar 50 casas. Eu fui sede, a gente foi sede aí de diversos encontros internacionais que se refere ao debate de sustentabilidade. Eu vou falar assim, se a gente for pegar desde a Eco 92, pegando Rio 2021, enfim, diversos, e a gente está na cidade que foi epicentro dessas discussões, e pouquíssima coisa andou de reflexão nesse sentido. E acho que o corona... Começou na Eco, né? Na Eco 92, né? Eu acho que é uma coisa que é pouco usada, mas que é bem bacana, bem importante, né? Muita coisa que a gente... mas que a gente perdeu muitas oportunidades também, né? Muita. O que eu acho... Falando um pouquinho, fazendo essa janela da Eco 92, como você lançou a provocação da falta de oportunidades, faltou muito a incidência nas políticas públicas e no orçamento público para a gente conseguir
dar conta dessa agenda, né? O fato é que se a gente tivesse, desde 1992, centrado esforços, por exemplo, no debate do acesso à água, a gente não estaria discutindo torneiras em favelas em 2020. A gente tem aí uma pandemia que coloca na nossa cara um pouco das nossas tarefas não cumpridas nesse processo. Eu sempre gosto muito de citar. É que, na verdade, é uma coisa que está vindo à tona agora, né? Que as pessoas estão... Que ninguém pensa, né? Que as pessoas na favela, às vezes, não têm, ou às vezes tem um ponto de água só, né? Por moradia. Exato. E isso vem agora, porque as pessoas pensam claro. que tem que lavar a mão, tem que higienizar e tal. Mas antes ninguém... Vocês pensam... Uma ação que parece para todo mundo, principalmente para a classe média, muito básica, né? Claro, todo mundo vai lavar água, a gente vai ser... o enfrentamento da pandemia do coronavírus vai ser só um debate de comportamento, né? Teremos uma mudança comportamental e vamos resolver essa pandemia. E não é isso. Talvez, aí acho que se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da China, é um grande debate comportamental que eles fizeram. Olha, vamos isolar, não vamos nos locomover, todo mundo tem água e nós vamos lavar as mãos, nós vamos distribuir máscara em massa e vamos resolver o problema crônico da pandemia agora. Nós não temos como resolver isso, né? O fique em casa pode significar cair dentro da minha casa, né? Essa casa, se chover, vai desabar. Essa casa pode ser mais nociva para mim do que se eu estiver na rua, do que se eu estiver fazendo isolamento social em outro lugar. Então, é muito importante a gente enfrentar o debate da moradia, enfrentar o debate da qualidade das cidades a partir de um outro processo. Eu acho que os arquitetos que trabalham, entendem a dinâmica da sustentabilidade, vão pensar, com certeza, no próximo ciclo, alternativas que remetam às cidades verdes, que a gente deixou de falar, aos cinturões de amortecimento para as nossas matas ciliares serem preservadas, que a gente deixou de fazer esse debate. A gente acabou de passar pelo Rio de Janeiro e a gente não tem conta de resolver o problema da cidade e resolver o problema do Guandu. Para quem não sabe, para quem está assistindo de outro lugar aí do Brasil, do mundo, Guandu é um bairro, né, de Nova Iguaçu que detém 85%, 86% da nossa água, a água que a gente bebe na torneira. Então, assim, se a gente não der conta, não enfrentar o problema concreto de que Guandu hoje é basicamente uma grande favela, sem saneamento, sem coleta de resíduos sólidos adequada, sem acesso à água, a gente está dizendo que o problema do Guandu é de todo mundo, que essa água vem de lá, essa água é produzida lá. Não são nós e eles, né? Eu acho que a escala que a sustentabilidade coloca para a gente é muito de um outro modelo de sociedade, porque essa sociedade precisa enfrentar esses problemas coletivamente. A gente está enfrentando o problema da pandemia coletivamente agora, mas não é um hábito nosso. A gente precisa entender que a gente pensar tem muita coisa ruim, né, nessa pandemia, muita coisa. Todo mundo fala, vamos pensar no lado positivo. Eu tenho que fazer muito esforço para pensar no lado positivo, porque dói muito, né, ver tanta gente morrendo, tanta gente. É difícil, mas lá no fundo a gente pensar que isso tipo uma lição, né? E que a gente não é né? A gente não é você. O turismo, né? O cara que foi lá na Itália passear, voltou e está contaminando. Assim, tudo está ligado, atitude de alguém pode, né, acarretar em um monte de gente. Então, assim, né? Não é mais o individual, né? O que você está falando. Eu acho que isso a gente vai ter isso de lição, né? Nesse momento, né? Você cortou, voltou. Nesse momento, né, que a gente está passando, vai pensar muito que todo mundo não está no mesmo barco, mas que está na mesma tempestade, né? Tipo assim. Exato. Queria falar muito do que a gente vive nas cidades hoje do Brasil, muito de Rio de Janeiro, mas acho que é importante também a gente pensar o Rio de Janeiro como um caldeirão de um grande centro urbano, que pode ser replicado, pode ser uma realidade replicável
para várias outras cidades com problemas parecidos. A gente vive um problema grave de não urbanização dos nossos territórios, principalmente os territórios de periferia, as favelas. Falando periferia, muito nessa relação de centro e zona sul, tendo acesso a bens, serviços e infraestrutura, e o restante da cidade colocado como uma grande periferia. Esse é o modelo básico de urbanização ou de não urbanização que o Brasil viveu e, obviamente, uma cidade como o Rio também vive. E quando a pandemia explode, qual é a nossa realidade? A gente tem aí uma média de 4,5 pessoas por moradia nas favelas do Rio de Janeiro. Isso aí é um dado baseado no censo do IBGE 2020. E uma metragem quadrada, né, desse domicílio que tem, em média, 40 metros quadrados. Então, eu estou dizendo que em 40 metros quadrados moram quase 5 pessoas, né? Basicamente nas favelas do Rio de Janeiro. É muita gente. É quase aberração a gente falar e pedir, solicitar isolamento social para uma condição tão precária como essa. É muita gente morando num lugar que, óbvio, não foi pensado para um arquiteto. Uma coisa é você dar 40 metros para um arquiteto resolver para 5 pessoas morarem, né? A gente tem camas aéreas, espaços compartimentados, soluções das mais variadas possíveis. Não é um lugar de qualidade para se morar. As pessoas constroem como podem. Quando eu construo como posso, óbvio que a estrutura dessa casa vai estar muito precária. E aí falando muito do custo, né? Eu tenho discutido muito isso, Juliana. O pobre gasta tanto quanto a classe média para morar. Isto é real. Uma obra que dura muitos anos, ela custa muito mais caro, no final das contas, do que uma casa convencional produzida com uma assessoria técnica de um arquiteto, de um engenheiro, via de regra. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não compram, por exemplo, em larga escala, compram no varejo. Então, aquela coisa de meio saco de cimento aqui, 1 metro cúbico de areia lá, com os valores mais explodidos possíveis, mais aumentados possíveis, e sem nenhum tipo de pensamento de longo prazo da sustentabilidade dessa casa. Por exemplo, eu não vejo sentido numa cidade, né, falando aqui do Rio, onde 48% das casas não tem acesso à água e esgoto. Ou é uma coisa ou outra, ou nenhuma das duas. Não tem sentido eu não utilizar a água da chuva para essa casa, para essa residência. Vamos combinar. Um kit de reuso sai em média 3.500 na Leroy. Pegando aqui um exemplo pequeno. Se eu, por exemplo, tivesse cooperativas em favelas que eu pudesse comprar kits de reuso em larga escala, por exemplo, a realidade de 400 moradias com a mesma caixa d'água, fazendo uma torre de água, racionalizando muito mais essa construção e barateando o uso da minha água no longo prazo, né? Porque para que você dá aí? Para minha bacia, para a limpeza das minhas plantas, para a água do dia a dia. Então, a gente está perdendo uma oportunidade também de emancipar as pessoas por conta da arquitetura sustentável, né? Acho que a arquitetura sustentável também existe um poder econômico, um poder de emancipação, um poder de economia mesmo, de economicidade para as pessoas fazerem das suas vidas outras coisas. As pessoas perdem tempo, inclusive de vida de saúde, aí falando um pouco do debate também da ventilação das casas no meio da pandemia. Eu fiz um vídeo, acho que você até compartilhou aí nas redes sociais, que eu falei na Globo e tinha falado antes das minhas redes sociais, falando sobre isso, sobre como é que a gente pode manter a casa ventilada. E que para a classe média, de modo geral, é uma pergunta, é uma questão muito doida, né? Tipo, gente, é óbvio que a minha casa tem uma janela, eu vou abrir. Só que não é isso que acontece. Tem um dado da Unidade Básica de Saúde da Rocinha, que fala que na Rocinha, cerca de 25 domicílios estão em barrancos ou em porões, que impedem a existência de janelas. Você simplesmente não pode abrir uma janela, porque a sua parede vai dar direto para um barranco ou para o subsolo. Então, esse domicílio, ele, num longo prazo, ele tem que deixar de existir. As pessoas não podem morar nesse porão.
Mas, É assim, inabitável, né? é inabitável, é inabitável. E a gente lida como se essa moradia não fosse déficit habitacional. Como se fosse possível melhorar essa casa a longo prazo. A gente precisa, inclusive, melhorar os nossos dados, né? Como é que a gente avalia a qualidade da moradia do brasileiro hoje. Fica aí uma provocação para a gente mesmo produzir mais pesquisa e desenvolver mais debate sobre isso. Qual é a casa ideal para o pobre morar? Eu não acho que pode ser qualquer casa. Então, a gente precisa revisar a metodologia também do déficit habitacional do Brasil. Mas, voltando à ventilação, eu acho que várias casas na favela não têm a janela certa porque as pessoas não sabem qual é a janela certa. A janela que a pessoa coloca lá é aquela que o tio Pedro, da loja esquina, botou na promoção no dia de sábado, que é quando eu vou virar minha laje. E essa janela, ela é do pior tipo, ela é de alumínio que esquenta, ela não é a Maximar, que a gente projeta nos nossos projetos, ela é uma janela de correr, que só abre até metade. Então, aquele Então, vãozinho que fica também aberto não é vou muito pensar ruim. em qual fachada você vai colocar, porque às vezes nem tem quarto, mas quando tem, vai botar em qualquer um. Exato, Vai pensar, né, no estudo de vento, qual é a melhor posição da janela, né? Que isso faria um exato, arquiteto, né? exato. Então, assim, tô até preparando uma tabelinha que é metro quadrado da casa, do cômodo e metro quadrado da janela. Quanto eu preciso ter? Porque as pessoas não têm a menor noção de que isso tem uma relação profunda. Então, como as pessoas estão desesperadas, Quando a gente faz, está na norma, né? Mas para quem não faz com claro, arquiteto, você vai entregar o Neufeld pro favelado? Então, é meio por aí, assim. E pensar medidas que as pessoas pensam um pouco, assim. Falando do corona, a Covid-19 é uma doença respiratória, basicamente, né? É uma síndrome crônica respiratória, gravíssima. E ela tem que ser tratada, né? E mesmo quando eu tenho um doente que não é um doente grave, e principalmente falando para esse paciente não é grave, que fica em casa, no isolamento, ele precisa de um ambiente propício para a sua recuperação. E aí eu tenho que pensar que é a casa de uma pessoa que tem uma grave pneumonia. A pessoa que tem uma grave pneumonia não pode ser exposta a nenhum fungo e a nenhum outro agente que possa piorar a situação respiratória dela. Então é fundamental a gente garantir a ventilação desses cômodos e desses espaços. Numa olhada clara, numa vistoria simples, a gente pode identificar se essas paredes têm umidade ou não, qual tipo de fungo tem, qual é a fonte de água, porque muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa da favela convive com os problemas mínimos que a gente não convive. Tenho um vazamento na minha casa, né? Os arquitetos ficam loucos, já no máximo um dia chamam um profissional para resolver. Na favela não é essa lógica, porque opera a lógica do que é mais urgente, do que é diretamente relacionado à minha vida. O vazamento fica, aquela água destrói uma parede inteira, dá aquelas bolas na minha pintura, quando eu tenho pintura, porque às vezes ter pintura é muito importante, porque eu tenho tempo, né, para barrar esse fungo, para barrar essa umidade, mas, via de regra, sequer tenho essa pintura. Eu tenho toda uma faixa, isso é muito comum, na base das paredes, com a água que vai percolando e preenchendo, né? que vai percolando a parede por capilaridade, como você bem lembrou. E eu tenho um lugar que é totalmente insalubre para alguém que está se recuperando de uma insuficiência respiratória. É muito importante a gente indicar para essas pessoas que isso não é possível, que ela tem que ou procurar um outro lugar para ela se isolar, ou garantir que a gente acabe com essa filtração, que a gente acabe com a fonte dessa. Fora que perto dela, provavelmente ela está dividindo o cômodo com um monte de outras pessoas, que essas pessoas vão se infectar também, né? Porque você não tem, fica lá no quarto, né? Tipo assim, não tem Exato. né? Isso é Exato. complicado. Mas dentro dessa realidade atual, né? Que eu acho que a gente realmente, depois de tudo isso, a gente tem que realmente repensar muito e tal. Mas dentro dessa realidade atual, o que a gente
pode aconselhar, né? O que, que a gente pode ajudar para eles fazerem nesse momento, assim, né? Um grande tema, eu acho, que a gente precisa se debruçar é discutir o acesso à água, né? Acho que se a gente for falar de pauta emergencial, eu acho que a pauta da água para os arquitetos, ela está para a sociedade civil como as vaquinhas de mobilização para arrecadação de recursos. A gente precisa garantir água para todo mundo. Eu estou acompanhando e fazendo assessoria para a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, para a gente garantir que a SEDAI promova o acesso à água para todas as favelas, para todos os territórios aqui do Rio de Janeiro, que não foi uma prática do começo da pandemia. Várias favelas, a gente tem um levantamento da Defensoria Pública que indicava que 35 complexos de favelas estavam sem acesso à água na primeira semana da pandemia. Então, assim, água é urgente, água é um debate, é óbvio que isso deve ser ampliado para saneamento. Aqui, Juliana, e aí fazendo uma provocação para todo mundo que está assistindo a gente, um problema sério da gente não desenvolver pesquisa para formas sustentáveis de aplicação do nosso saneamento, né? A gente, por exemplo, usa água limpa nas nossas estações de tratamento de água e esgoto. A gente precisa de outros sistemas mais atuais. Para mim é inviável a gente dar conta do déficit de justiça sanitária do Brasil, achando que a gente vai usar água limpa, recurso hídrico, para dar conta do hiato de tratamento de esgoto que a gente tem. Então, é a universidade que faz isso? São os escritórios que estão pensando isso? É a galera que está fazendo master fora para pensar outras práticas? Eu acho que cidades como Londres, como Paris, têm boas contribuições, mas eu acho que também existem cidades africanas que podem contribuir. A gente precisa produzir pesquisa, conteúdo sobre práticas sustentáveis de justiça sanitária. Isso é para ontem. Eu acho que o debate de acesso também a águas servidas e como é que a gente faz tratamento de água doméstica é um debate que a gente precisa enfrentar. Eu acho que os subúrbios americanos fizeram isso já na década de 80 e a gente não conseguiu chegar nesse patamar. Sequer os nossos condomínios de gente rica têm tratamento de água eficiente, com distribuição eficiente nas torneiras, enfim. É uma coisa que a gente precisa trabalhar, pegar a fórmula aí da pandemia. Muito aqui, né? Mas o que você falou no começo é muito importante, que, na verdade, as pessoas pensam muito no investimento inicial de uma casa, né? Mas que, na verdade, a casa, o que ela mais gasta é na sua fase de uso, né? De uso e operação. Sim, exato. Então, é o que você falou, se as pessoas pensassem nisso, na verdade, a gente fala, arquitetura sustentável é mais caro, é mais barato, porque você não pode pensar no investimento inicial só, né? Você vai economizar com água, você vai economizar com energia. Isso a gente está falando em classe média. Mas se você está falando... você ter uma compra coletiva de um kit de reuso e que todo mundo possa ter isso, que você não tem acesso à água, você poder ter acesso à água pelo menos para usos não potáveis, né? Obviamente que não é água para beber, mas é água para você lavar um piso, lavar coisas, né? Que não são usos potáveis, né? Achei isso muito interessante. Não, muito importante. Acho que também, para complementar isso, batendo nos arquitetos urbanistas que estão deixando de pensar essas ações da mudança de paradigma, né? Mudança comportamental, ela é fruto de projetos estruturais. Então, não dá para achar que todo mundo vai começar a diminuir o que consome do planeta se a gente não dá práticas sustentáveis e acessíveis para todo mundo, né? Eu vejo, por exemplo, que os shoppings saíram na dianteira da discussão da sustentabilidade aqui da arquitetura por conta do debate econômico. Eu preciso economizar água, eu preciso tornar meu tratamento de esgoto mais eficiente, porque isso está muito caro. Então, tragam coisas aqui para desenvolver, e aí as melhores bacias sanitárias, as melhores descargas são nos shoppings, mas para o consumidor da ponta, e para a classe média baixa, classe baixa, essa realidade ainda não chegou. A gente tem um gargalo aí da nossa própria produção de indústria,
que não se sente provocada pelos atores públicos a se adaptar. Então, tem um gargalo também da gente fazer incidência política, incidência institucional nessas regras. Eu tenho acompanhado muito a discussão de Barcelona, sou apaixonada ali por aquela prefeitura, tem que fazer propaganda da Ada Colau, tudo. Sim, por isso que também estou trocando essa bola. Sou apaixonada por elas. E elas fazem um trabalho de colocar para a iniciativa privada os parâmetros. Você quer construir na minha cidade? A minha cidade não é a joia do mercado imobiliário da Europa? Tem regra. Aqui não é a casa da mãe Joana brasileira. Tem que seguir os meus parâmetros construtivos, que vai desde a torneira da madeira certificada até a minha água de reuso, que vai ter que servir para um bairro inteiro, não para uma unidade arquitetônica apenas isolada. Então, assim, é um debate urgente que a gente precisa fazer a partir dos nossos próximos gestores públicos, a partir de muita política pública que, via de regra aqui no Brasil, é só construída para a gente pensar regramento urbano do ponto de vista de zoneamento e de ocupação do uso do solo. A gente tem um código de obras que e aí falando da novo modelo de código de obras aqui do Rio de Janeiro, e acho que se espraia para o Brasil inteiro essa necessidade, é de dar conta de um mercado imobiliário que empobrece a arquitetura cada vez mais e não qualifica. Se a gente saiu, né, de um código de obras das décadas de 50 e 60, que pensaram os prédios modernistas, os grandes espaços de circulação e a qualidade da arquitetura, a gente caiu vertiginosamente para um código de obras burocratizado, sem informação de qualidade de arquitetura e que não discute sustentabilidade das construções. Juliana, não discute. Então, essa, para mim, é uma grande bandeira dos arquitetos que falam sobre sustentabilidade. Você sabe que no Rio tem um selo de certificação ambiental que se chama Quali Verde. Já ouviu falar? Sim, claro. Ele já existe há muitos anos, eu não sei, agora eu não vou lembrar, acho que de 2002, não sei. Ele já existe há muitos anos, mas até hoje não foi aprovado o que motiva. Você tem a certificação, mas ela existe, mas você não tem o poder público apoiando, que seria justamente o desconto nos impostos, né? Sim. Claro. Eu acho que eu posso até apanhar agora na live, mas eu acho que a gente precisa investir mais na tal da parceria público-privada, que não funciona no Brasil, não funcionou no Brasil até agora. As empresas precisam ser tensionadas pelo poder público a prestar a sua função social. Todo mundo tem uma função social estabelecida. A gente paga imposto, o poder público equilibra a desigualdade, teoricamente, né? Equilibra a desigualdade colocada e dá conta da institucionalidade. As empresas precisam ter prerrogativas específicas e ações específicas direcionadas. E não vejo como o Estado vai prover todo o buraco que a gente tem para dar conta de justiça sanitária e justiça ambiental. Não temos. Então, assim... E, gente, agora que eu vi que o Fajardo está na live, brigando com a gente. Que chique! Ele está brigando? Ele está brigando. Não, não está brigando, não. Está brigando, está contribuindo. Ele está gritando aqui. No Brasil não temos PPP. Eu não consigo ver todo mundo. Tem muita gente falando. Prazer ter o Fajardo aí. Se a gente toca essas eu acho que eu faria 20 lives com você. A gente falou que ia falar umas coisas, a gente já tá falando um monte de outras coisas, porque eu acho que é muito assunto. É muita coisa pra... né? Eu acho que a Maiara, Juliana, perguntou uma coisa super específica, eu vou responder para não deixar passar. Ela perguntou se existe algum projeto de captação de água de chuva em favela. Em as favelas, Maiara, mas de forma muito embrionária. Eu acho que a que mais desenvolveu e tocou esse projeto foi o Vidigal, a partir de uma organização, na verdade não é uma organização, um escritório de engenharia chamado Favelar, que tem um kit, desenvolveu um kit. Legal. Fábio, querido,
Vamos tentar fazer uma live com ele. Desenvolver um protótipo de reuso e tal, uma coisa assim. Vou dar um toque nele para ver como é que tá lá essa história. Legal. O que mais? Alguém mais falou? O Jato falou um bando de coisa. A Nancy perguntou dos hospitais de saúde. De fato, a estrutura é muito precária, né? Tenho feito vistorias em algumas unidades básicas de saúde das favelas que a gente está prestando atendimento. E tanto a estrutura, que eu sempre fui muito avessa, é ruim. Eu estou falando dos pré-fabricados, né, que teoricamente deveriam ser substituídas e não foram, né, principalmente não, instaladas no governo Cabral, primeiro as UPAs, e aí isso foi enraizando também as unidades básicas de saúde, até os principais pontos de operação e atendimento, de pronto atendimento das UPAs. Essas instalações estão muito deterioradas, tanto do ponto de vista físico mesmo, arquitetônico, a cidade é muito ruim. Óbvio, porque era para ser praticamente um hospital de campanha, né? Que viria a ser substituída por uma unidade física, construção governaria, ou qualquer outro método construtivo, mas existe um esvaziamento muito grande do SUS, isso está claro. O que eu fico surpresa é da gente tá percebendo agora a importância do SUS para processos como esse, que atacam a vida de todos e todas, independente da classe social. Então é óbvio que a gente precisa ter um sistema público integrado de saúde. Iniciativas científicas, claro. Né? Agora a gente está falando, eles são legais. É claro. Então, assim, e eu sou uma das defensoras, Juliana, fazendo aqui a propaganda do projeto da minha vida. Nós precisamos de um sistema único de arquitetura e urbanismo. Super! No Brasil. Eu acho que é uma coisa que é super negligenciada, porque é uma necessidade básica. Hoje que a gente está todo mundo em casa, e a gente tem a sorte de ter uma casa, né, estruturada e tal, mas está todo mundo tendo que conviver com a sua casa, né, com seus problemas e com as suas coisas boas, né? E eu acho que a partir disso também a gente vai valorizar muito mais, né, o espaço que a gente vive, né? De quão é importante, de saúde, né, do bem-estar, né, e de gente que não tem essa sorte de como você ficar dentro da sua própria casa, né? Claro. Como a gente precisa melhorar isso, né? Exato, exato. E um pouco para a gente dialogar para o futuro. O que é que fica de legado, né? Eu acho que precisa garantir a justiça ambiental em todas as cidades do Brasil. A gente precisa falar de uma forma muito urgente. Eu acho que começa na universidade. As universidades precisam ser provocadas a ter disciplinas sobre isso, a falar sobre sustentabilidade de forma específica nas universidades. Como é que a gente fala sobre um outro modelo de arquitetura que não é esse que está colocado do mainstream e que não responde às nossas necessidades cotidianas. Não dá para a gente desperdiçar água, não dá para a gente desperdiçar energia limpa, não dá. Então, é fundamental que a gente mude a chave do nosso pensamento de arquitetura, do nosso pensamento de cidade. Um outro debate que eu acho que é pano de fundo, mas é importante também os arquitetos e urbanistas se debruçarem, é como é que a gente vai falar do modelo de cidade. As cidades precisam ser, né, os grandes centros, eles precisam ser cada vez mais compactos, as cidades médias precisam garantir qualidade de vida para os seus, a gente precisa voltar a falar das cidades verdes, dos cinturões alimentares. A gente vive uma pandemia que é uma síndrome crônica grave respiratória que precisa de uma recuperação de longo prazo. Assim como eu demoro muito tempo para se recuperar da tuberculose, assim como eu demoro muito tempo para me recuperar de uma pneumonia. Nós já temos hoje no Brasil mais de 15 mil infectados. Então são 15 mil pessoas já que vão precisar de recuperação. Qual é a soberania alimentar, a qualidade alimentar, a qualidade do meio ambiente, a qualidade do ar dos grandes centros para recuperar essas 15 mil pessoas? Qual é a qualidade do ar de uma cidade como Rio e São Paulo?
a gente precisa pensar, Juliana, em soluções globais de modificação da estrutura da cidade, urgentemente, né? Não dá para a gente achar, e aí falando que durante muito tempo, universidades de excelência, mais privadas, encamparam esse debate da sustentabilidade, como a PUC, por exemplo. E aí uma leva de profissionais que estavam voltados, se debruçando para essa técnica, se debruçavam para o setor privado, para alguns projetos que não tocavam o amplo espectro da sociedade. A gente precisa levar esse debate para todos os bancos das universidades, principalmente para as universidades públicas, e pulverizar o saber e conseguir pautar poder público, as próximas gestões, nesse debate que vai ser central. Quem for o próximo prefeito ou prefeita do Oiapoque ao Chuí, que não tiver a solução da qualidade de vida das pessoas nas cidades, não vai ter voto. Eu acho que o máximo de pressão, o cerne da nossa função enquanto arquiteto urbanista vai ser bater nessa tecla. Não tem como, a gente não pode esperar que a próxima pandemia seja o ebola. Né? A gente teve aí, tem 100 anos de gripe espanhola, temos 10 anos da H1N1, que foi, na verdade, um protótipo do nosso hábito do álcool em gel, não sei se você lembra. A gente criou um hábito do álcool em gel por causa da H1N1, e a gente teve sorte que nesse século, né, entre gripe espanhola e a Covid-19, nós não tivemos nenhuma outra grande pandemia e só epidemias. A gente vai contar com a sorte de não ter nenhuma outra pandemia nos próximos 20, 30, 40 anos? E se vier um ebola em formato de pandemia, o que a gente vai fazer com as favelas? Ai, nem fala, né? Pois é, por isso que é urgente, né, a gente ter quanto mais esses debates, né, cada vez mais, né, e não falar sustentabilidade só para classe média alta, né, porque não existe isso, e é o que a gente falou também, né, tudo tá ligado, não adianta você achar que o que as nossas atitudes não vão interferir em outros, né, a gente viu agora que, por exemplo, muita gente que tinha ajuda, né, e tal, não sei o quê, tá ficando sem ajuda porque as pessoas têm que ficar isoladas, então tudo tá ligado, né, assim, você não... Uma atitude sua sempre vai ecoar em outra pessoa, então acho que a gente levar dessa pandemia, né, solidariedade, comunidade, né, essas lições aí, né. Claro. Vamos responder algumas perguntas. Tem perguntas, Juliana? Tem gente aqui falando. A Sara pergunta de todos, como funcionaria um sistema único de arquitetura? Pois é, meu sonho é que a pessoa tivesse acesso a práticas e políticas voltadas para a arquitetura, para a sustentabilidade, obviamente para o urbanismo, a partir de um sistema único. Você é recebido numa espécie de CRAS, que na verdade aqui no Rio de Janeiro já existe um escritório técnico em territórios de favela, aqui se chama POUSO, posto de assistência e uso do solo em áreas de orientação, tem todo um nome que é para orientação técnica nos territórios, e que tinha uma linha interessante, que é a pessoa ir para o escritório de arquitetura, basicamente, acessar desde da sua regularização jurídica, fundiária e urbanística, né? Você dá entrada, por exemplo, na regularização da sua casa, na regularização do seu lote, do seu terreno, até você acessar assistência técnica com melhoria habitacional. A gente fala muito pouco sobre melhoria habitacional no Brasil e falar que várias prefeituras em vários locais, inclusive dos países desenvolvidos, que a gente acaba mirando nas soluções mainstream e não foca nas pequenas soluções que são muito boas, desenvolveram soluções atreladas à saúde pública. Bom, esse sujeito aqui teve tuberculose, vamos ver como está a casa dele. Aí você vai ver a casa do sujeito, é uma casa que não é ventilada, é uma casa que não está pintada, é uma casa que está com muita umidade. Vou lá, equipe da prefeitura, faço o projetinho. Você tem dinheiro para pagar? Não tem? Vamos te dar uma espécie de construcard e tal, e aí você vai para o atendimento ali do arquiteto, que não é o médico, que não é
o ginecologista, não é o obstetra, não é o cardiologista, mas é o arquiteto que vai te receber e que vai te orientar. Exato, claro. O arquiteto tem mais de médico do que ele imagina. A gente pode salvar a vida de pessoas. Mas é claro, eu acredito muito que, inclusive, isso ajudaria a popularizar a nossa profissão e deixar a gente mais perto da população de modo geral. O que mais? Tem outra pergunta aqui que fala: o que você sugere para os profissionais de arquitetura e urbanismo que querem atuar com uma arquitetura popular em meio dessa conjuntura? A conjuntura agora é de organização nossa para dar conta do caos, né? Então a gente está fazendo mobilizações em ações sociais de contenção da crise e gerenciamento da crise. E até por conta da pandemia não dá para a gente atuar diretamente nos territórios. Depois que essa pandemia passar, o que eu acho interessante? O que eu venho acompanhando de forma interessante? Eu hoje tenho esse trabalho de assessoria e de estabelecimento de assistência técnica voltado para prefeituras e para governos de modo geral, seja estadual, federal. Federal acho que nunca vai me procurar, mas governos de estado e prefeituras, via de regra, me procuram para a gente prestar essa assessoria. Mas eu vejo muitas iniciativas, inclusive vindas das favelas, que mobilizam e projetam outras formas dessa assistência, em forma de escritório, em forma de assessoria com parte sem pagamento direto, outras com pagamento de longo prazo. O Favelar, que tem um modelo econômico bem interessante, criou as cotas de projeto e de obra. Você vai pagando parcelado. Você faz um pacote, como se você estivesse comprando um carro, um apartamento, e você vai pagando as prestações ao longo dos anos. Na Rocinha, tem um escritório que eu não vou me lembrar agora, depois vocês me cobrem lá no privado, quem tiver vontade de acessar a informação. Tem um escritório de arquitetura que funciona em parceria com a Leroy Merlin. A Leroy Merlin baixou o custo da venda, né, desse material de construção, e o escritório de arquitetura trabalha diretamente para os favelados. Obviamente, com um projeto de baixo. Muito legal. É bem legal, é bem legal. E aí, falando um pouco das iniciativas nacionais. Em Recife, a prefeitura provocou cooperativas de arquitetos. Então, eu tenho 20 arquitetos. A legislação nacional opera permitindo que no mínimo 20 arquitetos podem compor uma cooperativa. Aí 20 arquitetos pegam projetos maiores e lá em Recife, esses escritórios, essas cooperativas, podem entrar nas licitações. E aí isso é legal, que, por exemplo, uma empresa de arquitetos, né, uma cooperativa de arquitetos, pode pegar, por exemplo, um projeto de urbanização de favelas e dar conta diretamente com os moradores. Em Capão Redondo, tem um modelo parecido com o que aconteceu aqui no Rio, em Manguinhos, com a construção da Casa da Lama. Não sei se vocês estão antenados dessa casa. Fazem online, anualmente, tipo, início do ano, abre uma grande vaquinha, e aí o escritório faz um cadastro de casas que querem receber as obras nesse território. Gente, ideia não falta. Eu tenho lá no Diáspora Urbana, que é um blog que eu consigo atualizar muito mal e porcamente, uma série de iniciativas de assistências técnicas que vocês podem dar uma pesquisada. Depois vamos conversar, eu quero conversar para a gente fazer e de repente eu postar também, que eu gostaria de ter isso. Legal. Muito legal. Fechado, combinado. Tem outra aqui, tem duas perguntas. Eu acho que a gente não vai ter tempo para todo mundo. Vamos fazer outra, eu amei. A gente pode ficar 3 horas conversando. Tem dica de como pressionar o poder público para flexibilizar, dar visibilidade para assistência técnica habitacional? E a outra, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo para ver se é possível um arquiteto ter um alto cargo na política,
acho que seria uma grande revolução. Pô, a gente já teve o Conde, né? Que foi... Já tivemos o Conde, o prefeito, inclusive foi um bom prefeito. Isso eu respondi rápido, mas se você quiser falar mais. E a outra, de pressionar o poder público para flexibilidade, viabilidade, assistência técnica habitacional. E Nova Urb, Fajado respondeu qual é o escritório que trabalha na Rocinha em parceria com a Leroy Merlin. E Nova Urb, isso mesmo. Vou responder aqui o alto cargo. Gente, é difícil, né? Porque o arquiteto precisa se popularizar, precisa ter cara de povo, pé no barro, aguentar a política brasileira, que é muito difícil. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso para chorar as pitangas. Mas a gente vive numa democracia de representação. Óbvio que a gente tem que garantir os processos democráticos, mas é muito difícil para um arquiteto se naturalizar e estar confortável nesses espaços. O que eu acho importante? Se organizem nas nossas entidades. Eu vejo e tendo a achar que o arquiteto dialoga pouco com as entidades de classes, as entidades de representação. Todas as áreas têm uma entidade específica. Os escritórios têm as BEA, quem é professor tem a BEA, quem é paisagista tem a BAP, enfim. O que não falta é entidade para a gente se movimentar, estabelecer diálogo, porque são essas entidades que provocam o poder público, que provocam as ações, que fazem moção de repúdio, que fazem pressão. Enfim, eu acho que são estruturas e instrumentos importantes da gente fortalecer e trazer para perto. Alguém perguntou aqui, o que mais? Tem dica de como pressionar o poder público para flexibilizar, dar prioridade para assistência técnica habitacional? Foi essa que eu acho. Mayara, eu tenho por hábito viajar ao Brasil para falar muito sobre assistência técnica, direito à cidade, direito à moradia, e vejo uma movimentação de uma base parlamentar, tanto estadual quanto federal, que se movimenta. O debate da gente construir frentes das cidades. Eu acho que essas frentes funcionam muito, principalmente as frentes parlamentares. E aí eu posso apanhar de novo aqui, mas eu vou ser super arquiteta e sou corporativista. Nós precisamos fazer frente da cidade com todos os espectros políticos, da direita até a esquerda. Eu, obviamente, estou tirando o bolsonarismo desse jogo, porque o Bolsonaro nem é gente. Mas é óbvio. Tem 2 minutos para acabar. Você quer fazer mais uns 10 minutinhos? Mas eu quero encerrar para a gente poder salvar. O que você acha? Eu não sei se tem mais perguntas, mas eu tô com medo de acabar e a gente não conseguir salvar, porque tem todo mundo perguntando e vai ficar salva. Se eu não salvar, vamos fazer isso. A gente sai e volta, tá bom? Tá, eu vou encerrar, eu vou tentar salvar aqui e te chamo só pra gente responder as perguntas, tá bom? Obrigada. Já, gente. Já volta. Fiquem aí, a gente já volta. Só pra gente salvar aqui. Beijo. Tá. Lembra as perguntas, porque eu não tô vendo, não volta, né? Não tá gravado, mas assim, eu acho que a gente respondeu as últimas. Alguém perguntou qual era o nome do seu blog, isso eu vi. Diáspora Urbana. Diáspora Urbana, gente. Isso. Eu li algumas coisas, vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem veio pelo Sustentar, por favor, eu tenho por hábito escrever na Carta Capital também. E na Mídia Ninja, né? Ai, que máximo. Você acha que tem muito conteúdo. Francisco. Vou sim, me chamem. Muito conteúdo. Eu vi que você foi candidata a deputada, é isso? Alguma coisa assim? Foi, em 2018. Eu tentei, arquitetos, eu tentei. Poxa, sou deputada suplente. Tem meu voto, com certeza. Que pena. Maravilhosa. Lindinha. Mas eu acho que é um movimento importante dos arquitetos. Encerrando aqui, eu lembro que a gente estava falando sobre poder público e como é que a gente pensa essas políticas. Eu acho que são 2 movimentos. O poder público sobre assistência. Voltaram a perguntar. Isso. Eu acho que
um movimento importante, aquele que a gente falou no começo da live anterior, que é produzir pesquisa, que é produzir conhecimento. E um segundo movimento importante é a gente conseguir poder de pressão e acúmulo para a gente conseguir pressionar essa institucionalidade. Que nem sempre a gente vai ter um prefeito como Conde, né, gente, no poder. Então, assim, via de regra, os arquitetos não estão com a caneta, desde o ponto de vista federal até o municipal. Então, é muito importante a nossa auto-organização e a gente criar uma agenda conjunta. E acho que as ações específicas, a gente fala um pouco sobre as assessorias técnicas que estão aí no nosso radar e que estão fazendo propostas de inovação, é urgente o arquiteto brasileiro pensar em lógicas de inovação. A gente nunca ficou tão fora dessa discussão como esse momento. Eu acho que está claro que a gente precisa dar uma chacoalhada. Outros setores, acho que o setor da tecnologia fala muito disso, o setor da biomedicina vem falando muito de inovação, mas os arquitetos deixaram de falar de inovação e a gente precisa estar nessa ponta, nesse front, e óbvio. A sustentabilidade precisa muito desse debate. Como é que a gente pega práticas, cria práticas novas, orça isso, que precisa ter custo, isso precisa estar planilhado, já puxando a orelha dos arquitetos aí que estão vendo a gente. Às vezes a gente também tem que sobreviver, né? Então a gente é difícil teto, né? É difícil, claro que tem várias variáveis, mas às vezes a gente, eu sempre quis trabalhar muitas coisas, eu acabei fazendo muito projeto de interior, porque era o que pintava, entendeu? Claro, que pinta, sim. Então, assim, a gente acaba fazendo o que, né? O que dá. E às vezes até nos projetos que eu pego, a gente quer inserir sustentabilidade, às vezes o cliente não quer. Então, a gente... É óbvio que eu acho que a sustentabilidade não é só o que o cliente quer, eu acho que é muito a nossa postura, né? Desde como a gente começa a projetar e os materiais que a gente vai escolher, e, né, é o básico, né? A gente fala que a arquitetura sustentável, na verdade, é uma boa arquitetura, do que a gente já pensa desde o começo, né? Orientação solar, ventilação, tudo isso, né? Então, acho que isso E, ao mesmo tempo, a mesma coisa com a arquitetura social, porque quando eu botei o seu vídeo, aí falam lá na matéria que você é arquiteta social. Aí alguém veio e criticou, falou assim, não existe arquiteta social, qual é a faculdade que ensina arquiteta social? Toda arquiteta é social. Na teoria, sim, assim como na teoria toda arquiteta deveria ser sustentável, mas a gente sabe que na prática não é. Não é bem assim, né? Obrigada demais. A Sara falou aqui para a gente racializar o debate. Sara, a gente está fechando a live. Eu vou te convidar para uma live que eu vou fazer amanhã com a Gabriela Gaia, que é uma professora preta da UFBA, e a gente vai falar especificamente sobre a população negra e periférica, coronavírus, território. Vai ser super bacana. Vou assistir. Tá? Aliás, eu estou assistindo quase todas as suas lives, as que eu consigo assistir. Acompanhar. Legal. Debates muito, muito válidos, né? Muito importantes Bacana. Nesse momento. Eu estou super feliz, foi muito bom. Eu continuaria aqui a conversa, mas eu sei que todo mundo que você tem aí, ela não entrou hoje, né? Ela sempre entra. Hoje ela ficou quietinha. Quem? A sua filha. Eu sei que você tem aí a filha, a sua filha. Hoje ela tá quietinha. Hoje ela entrou. Hoje ela Lindona. Eu sei que você tem aí seus compromissos, por mim eu ficava aqui. Lindona, imagina. Obrigada demais, Gil, pelo convite. Obrigada. E vamos trocando essa bola. Quem tiver alguma dúvida que queira aí perguntar, quem veio pelo Sustentar, que sigam a Tainá, porque assim, ela é... Eu nem falava uma palavra assim, ela é boa, muito boa. Lindona, somos muito boas, isso aí. Lindona, obrigada demais, obrigada pelo teu trabalho, viu? Democratizar o trabalho da sustentabilidade é fundamental. Do curso, depois a gente conversa. Vamos, a gente troca essa bola, tá bom? Tchau, querida. Obrigada demais. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Até. Nada, até.